Como eu queria que a vida fosse mais simples, igual a dessa querida. Ai, Cláudia, qual que é a sua vida dos sonhos? A minha vida dos sonhos é a seguinte: 2h35 da tarde, Daqui a um tempo, eu tô gravando às 2h11. tá chovendo, eu moro no meu carro e ainda não fiquei em pé hoje. Eu queria ser ela. Gente, ela parece uma pessoa tão tranquila, sabe? Nossa. Não que eu seja um trabalhador braçal da lavoura, né, gente? Mas eu ainda tenho que fazer as pautas. Eu faço minhas roupas ainda. Todas que eu uso de drag. Eu vou lá e costuro, customizo, boto a mão na massa. Tem que fazer minha própria maquiagem. Cabelo humano que eu uso eu que faço também. Dá um trabalhinho, não é só deitar e esperar a morte da bezerra vir fazerem tudo em mim, vestirem, botarem minha calcinha, né? Esse é o perfil dela. Claudinha Hippie. Ela parece ser tão de boa, gente. Pra mim, a versão um pouquinho além da Mayra Medeiros. Se a Mayra Medeiros fosse um pouquinho mais hippie, ela ia ser assim: moro em uma van, escrevo poemas e questiono o sistema. Gente, eu queria, sabe? Queria. Porque eu não tenho compromissos, eu não tenho que Eu tenho. Saco! fazer nada com urgência. Então eu tô deitada, ouvindo o barulho da chuva lá fora. Obviamente que se eu quiser sair, eu posso dar um jeito de sair, mas eu não quero. Eu tô tranquila. O mundo segue acontecendo lá fora, ó. Mas não me afeta nem um pouquinho o que tá para além dessas janelas. Inclusive, eu amo ficar sozinha, mas ficar na companhia dessas duas aqui, ó. Aí entra o meu questionamento, porque eu não sabia que ela tinha pets. E se eu me mija nesse carro? Não tô desejando, mas tô perguntando, gente. Porque dá um problema gigante. Tem que não lavar rápido quando acontece isso, né? O que você faz? Outra coisa, se você mora no seu carro, onde que você lava a roupa? Onde que você vai no banheiro? Eu tenho intestino meio tímido. Eu não gosto muito de ir fora de casa, não. Não tenho problema em ir. Mas, sabe, ele não é muito adepto dessa filosofia de furar a bolha de outros lugares. Sabe? Essa é a minha vida dos sonhos, e o que tiver para além disso eu deixo pra depois, quando o sol aparecer de novo. E uma pergunta muito pertinente é: se você mora no seu carro, como que você bota gasolina? De onde você tira o dinheiro pra botar a internet no celular? O que você faz? Do que você vive? De onde será que vem o dinheiro, já que essa menina passa o dia inteiro dentro dessa van A turma do Scooby-Doo. e não faz nada da vida? Eu gosto do sistema capitalista? Não. Por mim ele seria derrubado? Com certeza. Mas eu vou dar agora uma opinião super polêmica, gente. Tô até com medo de ser criticado. Meu nome pro Trending Topics. Todo mundo deveria ter uma casa pra morar, comida pra comer. Meu Deus! ainda vivo dentro dele, eu ainda tenho que me virar. Eu ainda não criei minha comunidade alternativa e nem fui morar isolado numa montanha. Agora, o que me assusta de verdade é ver que em pleno 2025 ainda tem pessoas que acreditam de verdade que o trabalho só existe naquele modelo antigo de exploração. Carga horária absurda, gente cansada, infeliz, sem tempo pra nada, só pensando na próxima folga, no próximo feriado, no próximo ano, na próxima vida. Mas já que vocês ficaram tão curiosos com a minha vida, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tava trabalhando, ó. Ah, ela é tatuadora. Faz sentido, visto que ela é toda tatuada, né? E faz crochê. Se a Karen Bakini fosse hippie, eu tenho certeza que ia ser ela. Aparentemente artesanato e escritora também. E pasmem, aqui eu também tô trabalhando. Não existe uma separação pra mim entre vida e trabalho, porque eu não amo um e odeio o outro. Eu realmente só sigo o fluxo da vida e vou me virando dia após dia. Eu queria ser assim, só que eu tenho ansiedade crônica generalizada. Se eu deixo a vida me levar, eu infarto. Então não dá. Eu preciso ter o controle das coisas que eu faço e das coisas que eu vou fazer, senão eu tenho um treco e eu morro, infelizmente. Uma leveza que demorou muito tempo pra eu conquistar e que hoje eu não abro mão de jeito nenhum. Bora sair do mato pra trabalhar? Vou levar vocês pra uma manhã de semáforo comigo. E preciso andar rápido, porque já estamos atrasados para pegar a carona. Bom dia. Cafezinho pra acordar. Tomara que o semáforo que a gente tá indo esteja com um movimento melhor que esse aqui. Chegamos. Esse é o escritório de hoje. Eu vou deixar você Será que vai vender artesanato no semáforo? encostado no poste aqui, pra
vocês verem nossa apresentação, tomara que ninguém pegue meu celular e saia correndo. Despreendida, viu? Com certeza isso não é em São Paulo. Aqui você não precisa nem deixar encostado no poste. Às vezes pode estar no seu bolso mesmo. Você fica sem, tá? Toma cuidado. Eu nunca esqueço. A primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu fiquei num hotel perto da Avenida Paulista, porque eu tinha vindo a trabalho. Eu vim fazer um trabalho de modelo na época que, enfim, eu modelava e tal. A Gisele Bündchen morria de raiva de mim, se rasgava de ódio com a unha, enfim. E daí, saindo desse hotel, que era tipo 2 quadras do Shopping Pátio Paulista, porém era na parte par da Avenida Paulista, do lado esquerdo, e o shopping era do lado direito, eu precisava atravessar a Paulista pra chegar no shopping. E aí, eu fui tirar uma foto, porque tava com o pôr do sol muito bonito, tava muito linda a Avenida Paulista. Primeira vez que eu tava na cidade dos meus sonhos. Meu sonho sempre foi vir pra cá, sempre quis e almejei. Taquei o telefone pra tirar uma foto da Paulista. A mulher do meu lado só me vira, só bota a mão no meu ombrinho assim. Toma cuidado, viu, aqueles roubam. Foi a primeira coisa que o Paulista me disse quando eu cheguei em São Paulo. Ah, ela faz malabares também. Gente, ela é multiartista. E você não tem que aceitar. Nossa, isso é muito difícil de fazer, mas é meu sonho aprender. Olha! Toma, coreografia! E eu não sei se vocês repararam, mas tem um sinalzinho, né? Ele assovia quando é pra fazer o próximo movimento pra eles ficarem em sincronia. Pra quem fica preocupado com a minha pele no sol, passar protetorzinho, que o sol saiu. 1 horinha de trampo já. Fiz o meu cardio de hoje. E a gente tirou a grana pra pagar o que a gente gastou no café da manhã até agora. Tá bom, tem cidades e épocas que são melhores, mas também tem cidades e épocas que são piores, então parece que eu já voltei pro mato, mas na verdade eu tô numa praça. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a Praça do Rio Iguaçu. Jesus, amor. Na cara de vocês que são solteiras. Enfim, a gente parou por hoje porque tem 2 opções. Ou a previsão do tempo acerta e chove à tarde, ou ela erra e faz um sol aí de 35 graus que torra a nossa pele. Então a gente ficou só na parte da manhã, agora estamos esperando o ônibus aqui pra voltar pro sítio. Trabalhar 8 horas por dia é contra a natureza humana. É sério, você já viu um golfinho fazendo hora extra? Não, né? Não, eu entendo. E eu gosto muito de você, Diva, mas acho que a gente tem que se esforçar também. Mensagem pra vocês. É muito difícil morrer de trabalho, tá? Não é pra aceitar qualquer emprego, ser explorado, etc. Mas vamos pegar no pesado também, né, gente? Esperar cair do céu não vai rolar. Não é demérito nenhum trabalhar 8 horas por dia. Tá tudo certo, tá bom? Por quê? Porque eles sabem das coisas. Eu já tentei me alinhar com esse sistema, mas parece que meu signo não colabora. Eu Agora que eu reparei, o cabelo dela tá curto e ela tem uma unidade de dread. sou de Gêmeos com ascendente em liberdade, sabe? Aí vem o universo e fala, vai pra praia, menina. Claro, tem o problema dos boletos. Não tem como mandar energia positiva pro banco. Ela me passa essa vibe aqui, ó. Eita, Jess Sparkle? Ela me lembra tudo isso. Se ela fosse um ano, ela seria, sei lá, 2017, assim. O que não é uma crítica, é um elogio. Essa época era tão boa, a gente não tinha problema. E esperar que eles entendam. Mas assim, eu tenho fé que um dia o mundo vai evoluir para um sistema onde a gente troca boas energias por bens materiais. E enquanto isso, eu sigo na missão. Menos sapato e mais pé no chão. Vou responder a pergunta que vocês mais me fazem. Cláudia, você trabalha? Cláudia, como que você se sustenta nas viagens? Cláudia, seus pais te bancam? É uma pergunta que eu também tenho. Seus pais te bancam? Porque assim, eu entendo você trabalhar com a arte e fazer as coisas no seu tempo e tudo mais. Só que um carro é caro, gente. Você comprar um carro, sei lá, uma Kombi, mesmo que, né, mais velhinha, assim, vai uns 20, 30 mil reais, assim, no mínimo pra você comprar. Fora as manutenções, tem que ir no mecânico, trocar o óleo. Seus pais te bancam? Vou responder com imagens para ficar bem esclarecido. Lembrando que tudo começou quando eu tinha 17 anos e saí da casa dos meus pais. Esse ano eu faço 27, então já são quase 10 anos aí de história que eu vou resumir para vocês. A primeira coisa que eu fiz foi vender artesanato na rua. Eu aprendi a fazer artesanato e comecei a viajar o Brasil expondo na rua. Aqui, se eu não me engano, eu tava numa feirinha, então tava com
Kombi que eu morava atrás e tudo mais, mas geralmente era um pano no chão, na rua mesmo, e eu sobrevivi dessa forma por 2 anos. Eu não tenho mais fotos dessa época porque eu não utilizava redes sociais, eu era bem isolada quanto a isso, e o único celular que eu tinha na época, eu acabei perdendo ele um tempo depois, então as poucas fotos que eu tinha, eu perdi, não tem mais o que mostrar, mas foram 2 anos vivendo dessa forma. Logo depois, eu comecei a trabalhar com A Malena 0202. malabares no semáforo. Continuei trabalhando na rua, só mudei a pegada, né? E aí foram 3 anos viajando o Brasil também e ganhando dinheiro para se manter nos semáforos, com arte circense. Aí eu já tenho um pouquinho mais de foto, porque nessa época eu já usava rede social. Ela tem vibe mesmo de uma pessoa que rasparia a lateral e fazer uma tatuagem em cima. Veio a pandemia, eu e meu companheiro tivemos que parar de viajar, alugamos uma casa na minha cidade natal e eu comecei a pintar mandalas e vender pela internet e também para uma galera da própria cidade mesmo. É claro que eu escolhi as fotos das maiores que eu fiz na época, mas eu fazia pequenininhas também, enfim, de todos os tamanhos, e eu me mantive por um tempo somente dessa... O que é uma mandala? Eu achava que era uma pessoa, tipo, aquele cara, Nelson Mandela. Mandala é um diagrama composto de formas geométricas concêntricas, utilizado no hinduísmo, no budismo e nas práticas psicofísicas de yoga e no tantrismo como objeto ritualístico e ponto focal para meditação. Segundo a teoria junguiana, círculo mágico representa simbolicamente a luta pela unidade total do eu. Nossa, que bonito! Enquanto eu ainda trabalhava com as mandalas, eu comecei a aprender a tatuar, com essa técnica que se chama Handpoke Tattoo, que você faz as tatuagens sem uso de máquina, apenas com a agulha, ponto por ponto. As minhas artes eram todas exclusivas, criadas por mim mesma, que também... Ai, Diva, eu te amo, mas não tá bom não. Não tá legal. É diferente. Todo respeito, claro, pelo amor de Deus, a arte dos outros, tudo mais. Mas tá. Tá bom. Nossa. Os pontos da escama, cauda, tá estranho. Minha opinião. Eu agora vou morrer porque eu dei minha opinião. Minha opinião? Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Também desenho, e o resultado delas ficava assim, ó. Eu gostava bastante. Fiquei Essa já tá bonita. Essa eu já gostei. 3 anos trabalhando com tatuagem, mas aí a vida aconteceu e eu precisei parar. Eu abri agendas em alguns estados aqui do Brasil. Viajei também trabalhando com a tatuagem e foi uma época bem legal da minha vida. Essa também tá bonita. Acho que a da sereia foi um exemplo meio torto. Coitada da pessoa que foi usada de cobaia. Porque essa já tá legal. Na época eu tava passando uma situação bem difícil e eu não conseguia dar o meu melhor no meu trabalho. Então eu resolvi dar um tempo e esse tempo acabou durando eternamente até agora. Eu não voltei a tatuar. Tendo que parar de tatuar e não tendo como me manter, eu aprendi a fazer crochê e criei uma marca de crochê que se chama, e que ela dura até hoje, tem 3 anos já, se chama Floresta Mágica Criações. Claro que o nome seria Floresta Mágica Criações. Óbvio. Floresta Mágica Criações. Que bonitinho. Ursinhos, chapéu. Mulher. Gente, eu acho que ela fuma maconha. Eu não tenho certeza, mas eu acho. Olha, ela tem até um porta-isqueiro. Se vermelho é cor do amor, maconheiro tem os olhos apaixonados. Só a música, muito vibes. Eu tenho um pouco de preconceito com essas luvas assim de dedinho, que quem usa geralmente é Therian, que sai andando de 4 pela rua. Aí eu fico meio assim, mas é bonito o trabalho. Ó, um cogumelinho, um elfo. Ela faz muito dessas toucas, né? Tem vários modelos assim, com orelha. No começo eu não conseguia me manter só com ela, então eu voltei a trabalhar no semáforo com malabares, enquanto produzia as peças de crochê. Hoje em dia meu foco são pelúcias, que eu chamo carinhosamente de criaturas mágicas, e eu envio para todo o Brasil e enviei também para fora, para outros 3 países. Quando eu me mudei para a praia e a marca de crochê já não estava bancando as despesas que eu precisava pagar, aluguel, E também não é porque ela é de boa que ela também não tem problema, né? etc., eu comecei a vender geladinho alcoólico na areia também. E além dos geladinhos, É a cara dela. eu também vendia foto Polaroid.
Aquelas que revelam na hora, sabe? Que eu tenho um certo preconceito. Que eu comprei uma pra mim e pro meu noivo. E ela parece que eu tô naquele meme da Katy Perry, sabe? Do Flash. E nisso aí se passaram 10 anos. Eu mostrei tintim por tintim pra vocês entenderem que sim, dá pra ter uma vida mais livre, dá pra você viajar o Brasil, o mundo, dá pra você morar onde você quer, trabalhando basicamente na rua ou com a internet ou com o que você souber fazer. Ô moça, não dá porque eu gosto de porcelanato. Não gosto de sujeira, não gosto de areia. Quando eu vou na praia, pra mim é muito difícil, porque eu abomino ficar sujo. Assim, é uma agonia tremenda, porque eu vou lá no mar, lavo meu pé. Daí nisso, eu tenho que voltar pra parte que não tem areia da praia. Nesse processo, o meu pé já sujou tudo de novo. E daí, se eu for entrar no Uber dos outros, geralmente é o que acontece quando eu vou na praia, eu vou de Uber, saio daqui, não de Uber, né, mas de carro dos outros, em Drive, esses aplicativos que fazem corrida longa, eu acho que essa pessoa vai me odiar, ter ódio mortal em mim e jogar praga na minha vida, né? Se eu fizer isso de entrar no carro dela sujo. Então, eu não gosto da ideia de ficar sujo de jeito nenhum. Fora que eu preciso do meu estúdio pra fazer minhas roupas. Mas eu queria viver igual você, fazer minhas coisinhas, faz uma artezinha e vende, fica desprendido. Só que é difícil, né? Então não, você não precisa ter rios de dinheiro, não, você não precisa ter uma família. Mas eu quero andar de carro zero. O meu objetivo não é que eu tenha um carro de 14 lugares. É que todo mundo possa ter um carro de 14 lugares. Essa é a minha luta. Eu não quero que só eu tenha uma casa grande. Eu quero que todo mundo possa ter uma casa grande. Essa deveria ser a nossa luta. E é o que eu quero. Rica que te banque, você precisa basicamente de vontade e coragem. E é isso. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Vocês me perguntam bastante se eu sofro muito preconceito por causa da minha estética e por causa do estilo de vida que eu levo. E como que eu lido com isso. É que assim, você sofre muito preconceito quando você tá num ciclo que não tá acostumado com a sua aparência. Então, como as pessoas que estão ao redor dela, trabalham com ela, ou o namorado dela, não sei se é marido, o parceiro dela de vida, também tem essa estética de ter dreads, ser riponga mesmo e tal. Acho difícil sofrer tanto preconceito, assim. Mas com certeza deve ter. Posso é sim, eu sofro bastante preconceito. É só dar uma olhada nos comentários dos meus vídeos que você já tem uma noção. E na vida real não é tão diferente. Não é uma coisa tão pesada assim, mas acontece também. E eu não ligo nem um pouquinho. Eu vou contar por quê. Quem viu o vídeo de eu contando a minha história deve lembrar que eu sonho desde muito, muito, muito criança a viver o estilo de vida que eu vivo. Eu sonho em viajar, em ser livre, em conhecer outros lugares, em conhecer culturas. Então a Cláudia criança olharia pra mim hoje assim com os olhinhos brilhando. Ai, eu também sonho, mas conhecer a cultura uma semana e ir embora. Mais de uma semana conhecendo a cultura já me agonia já. Ai, já tô querendo ir embora. Não aguento mais essa cultura não. Bora, vamos. Chega de cultura. Vamos desaprender já. Chega, acabou. Tanto que eu vou fazer uma viagem daqui a um tempo, pra um lugar bem longe. E por ser uma viagem que é pra muito longe, eu tive que passar mais de uma semana ao todo, né? Porque a gente vai demorar um tempo pra chegar e tal. E eu já tô me arrependendo. Já tô vendo aqui, tipo assim, nossa, será que não dá pra gente dar dando uma encurtada? Será que não tem um metrô que me traz de volta? Não, faço só 2, 3 baldeação por dia. A vida real não é tão diferente. Não é uma coisa tão pesada assim, mas acontece também. E eu não ligo nem um pouquinho. Eu vou contar por quê. Quem viu o vídeo de eu contando a minha história deve lembrar que eu sonho desde muito, muito, muito criança a viver o estilo de vida que eu vivo. Eu sonho em viajar, em ser livre, em conhecer outros lugares, em conhecer culturas. Então a Cláudia criança olharia pra mim hoje assim com os olhinhos brilhando, desacreditada de que a gente realmente faz isso, sabe? E a Cláudia adolescente, ela sonhava em ter exatamente o estilo, a estética que eu tenho hoje. Se o Ismael adolescente olhasse pra mim hoje, eu acho que ia ser meio assim. Assim, com a postura assim, né? Que eu sempre tive a postura meio top. Devia fazer a mão bem assim. Viado, você tá acabado, viu? É babá. Eu era maldosa, né? Quando eu era adolescente, eu era áspera. Eles não deixavam eu colocar piercing, fazer tatuagem, modificar o cabelo. Então a Cláudia adolescente também olharia pra mim e pensaria: carai, você é foda, hein, mulher? Sabe? Eu sou muito bem resolvida comigo. Então não são comentários externos que vão me afetar ou fazer com que eu desanime ou eu mude alguma coisa. Eu não, eu sou todo inseguro. Eu tenho um monte de complexos e diagnósticos. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? A gente tem que começar a se perguntar
o que nós mesmos queremos, o que a gente sempre quis, se a gente tá vivendo a vida que a gente sonhou um dia, e se a gente não tá vivendo, se a gente tá caminhando pra viver ela, sabe? E porque no final a opinião dos outros, ela não vai mudar em nada, absolutamente nada na nossa vida. Então, Ai, a minha muda, porque se o povo decidir que a opinião deles é que eu sou uma bosta, uma bomba atômica, eu perco meu emprego. No meu caso, tem que me importar. é isso, vamos viver mais e tacar um foda-se pra opinião alheia? O que era pra durar 1 ano, durou 3 meses e agora tá na hora de dizer tchau aqui pro litoral e pegar a estrada sentido Sítio Natureza Viva, mais conhecido como Casa de Papai e Mamãe. Tchau, Brisinha! Ah, ela já tá voltando pra casa dos pais. O que será que aconteceu? Já tá tudo guardadinho na vozinha. Ela tem a mesma van da época que ela tinha 17 anos e ela customizou a van. E o Detran categoriza essa van como que cor? Porque esses dias, eu tenho uma moto, né, gente? Eu queria pintar minha moto de cinza, eu tinha que fazer toda a documentação. Essa van tem 3 cores, você bota ela como o quê? Pra longas viagens ainda não. Lá na casa dos meus pais que a gente vai ajeitar tudo certinho. Essa nenê já tá esperando pra viajar. Né, nenê? Aquela chuvinha clássica de serra. Primeira vez que eu ando de vanzinha sem ser a motorista dela. Eu adoro. Ah, tá. Já ia falar pra você largar esse celular, mulher, focar na estrada. Inclusive é o meu irmão que tá dirigindo hoje. E eu vou mostrar pra vocês como a beleza e o estilo são de família. Tour pelo meu irmão. Gente, seu irmão toma bomba? Nossa, o braço dele maior que a minha cabeça. E a barra, uma linhagem assim, Dumbledore. Isso ela que tá dizendo, tire suas próprias conclusões. Ah, eu e o menino da porteira agora. Oi, amiguinha. Uma vaquinha legal. Os pais dela não são pobres não, viu, gente? Sabe quanto custa uma vaca? O preço de uma vaca pode variar muito, mas pode variar de 2.300 a 3.000 reais por vaca, tá? Eu já contei uns 15 mil reais de vaca aqui. Chegamos no Sítio Natureza. E essa vaca, gente, ela é mais cara, tá? Porque se você reparar na cor dela, é dessa que sai o todinho, porque são vacas marrons. Sítio Natureza Viva, mais conhecido como Casinha de Papai e Mamãe. Aqui que eu vivi até meus 17 anos. A partir de amanhã eu começo a criar conteúdo sobre rotina e tal, como é que é a vida aqui, tá? Oi, meus amor, vamos sair? Vamos visitar a casa da vó? Vamos? Calma, calma. Oi, Julie, tava dormindo? Salém, você tá aí? Lembram daqui? Vocês lembram? Vem, Salenzinha, chegamos, amor. Vocês pediram e hoje eu vou contar resumidamente um pouco da minha história pra vocês. E vou aproveitar também e contar como que é a minha relação com os meus pais, que é uma dúvida que vocês têm bastante também. Pra quem não sabe, meu nome é Cláudia, eu sou a hippie famosinha do TikTok e eu não tenho uma casa fixa, eu não tenho trabalho fixo. Atualmente eu moro numa vozinha velha, mas eu também já morei numa barraca, literalmente, enquanto eu viajava pelo Brasil. Deus me livre. Acho que o meu maior pesadelo, morar numa barraca. Barraca, pra mim, remete a quando eu era adventista. Daí eles faziam muito acampamento. Eu não sei o que adventista tem com acampar. Eles têm essa pira, assim. E aí, nos desbravadores específico, que era tipo uns escoteiros da igreja adventista, a gente acampava em barraca. E assim, acontecia cada coisa, gente. Era cobra. Porque a gente tava no meio do mato, literalmente. Tinha sapo. Era desconfortável, mas nada foi pior do que o acampamento de sobrevivência, porque esse acampamento não tinha nem a barraca. E aí, foi a primeira vez que eu fui pra um lugar que não tinha banheiro, literalmente. Então, você me olha com essa carinha aqui, ó, com essa cutis. Ó, repara, cata. E você me imagina morando num barracão. Eu não sei nem o que eu defino o que era aquilo. Era um abrigo. Acho que era um abrigo. O nome é abrigo. Um abrigo feito de bambu com uma fogueira embaixo. Porque um acéfalo decidiu e achou que seria de bom tom a gente colocar a parte da cozinha embaixo e a cama em cima. Ou seja, foi um acampamento de 7 dias onde eu virei uma costela defumada. Porque segundo eles era pra afastar os mosquitos. Só que não tava afastando só os mosquitos, tava afastando o ser humano também. Eu devo ter dano
e recuperava no meu pulmão até hoje dessa experiência. Então, assim, eu adoro natureza, mas a experiência controlada, a experiência gourmetizada. Ai, eu vou desbravar essa mata, eu vou ter que passar perrengue, vou ter que mijar no mato. Não me leva! Ah, mas a gente vai fazer uma trilha de 2 horas, ida e volta, né? Super tranquila, que se você quiser desistir no meio do caminho dessa trilha, você consegue voltar pra civilização. Vamos? Bora! Bora no Jardim Botânico, bora! Ah, mas a gente vai ter que pegar o carro, dirigir por 12 horas, depois andar a pé mais 4 horas e aí montar a barraca num lugar que não tem nem sinal de telefone. Eu falei assim, você vai sozinho, entendeu? Eu amo a natureza, tenho horrores de planta aqui em casa, mas a experiência é limitada. Não quero integração total, não, porque assim me irrita um pouco. Eu já trabalhei com inúmeras coisas, tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Tudo começou dia 5 de maio de 1998, que foi quando eu nasci. Brincadeira. Eu tive uma infância normal, uma infância muito saudável. A única diferença é que quando perguntavam para as crianças o que elas queriam ser quando elas crescessem, elas diziam professora, médica, advogada, atriz, modelo. E quando perguntavam para mim o que eu queria ser, eu dizia que eu queria ser cigana. Porque eu achava que eu podia me tornar cigana. Eu não sabia que era de família, tinha todo esse rolê. Mas eu também não sabia. via ciganos que acampavam, faziam aquelas tendas gigantes, moravam lá uns dias, umas semanas e iam embora. E eu achava aquela vida maravilhosa e eu queria aquilo pra mim. Um pouco mais velha, ali pelos 10 anos, eu fui a primeira vez num circo. Um circo bem tradicional desses pequenininhos, sabe? Que não tem muita tecnologia, muita coisa. E aí eu já sabia que eu não ia poder ser cigana, mas eu descobri que tinha pessoas que viajavam com o circo, que não nasceram no circo, mas aprenderam alguma coisa e viajavam com eles. E aí o meu sonho de vida de quando eu ficasse mais velha, de quando eu fosse adulta, era trabalhar no circo, para poder viajar e viver de arte. Mas aí eu cresci, obviamente, como uma adolescente. Eu teria esse negócio de ir pelo Brasil, pelo mundo e tal, se fosse uma experiência que eu vi, acho que uma mulher no TikTok fazendo. Ela tem um ônibus, literalmente, e daí a casa dela é esse ônibus. E aí ela tem tudo, tem cama, tem colchão, tem fogão, tem tudo. Mas eu sei que se eu invento de fazer uma coisa dessas, vai dar uma semana, eu vou estar de saco cheio e eu vou estar na eu vou ter dirigido uma semana. Eu vou querer largar esse ônibus onde quer que for, vender, comprar uma passagem de avião e voltar. Eu me conheço. Por mais que eu adore viajar, chega na metade da viagem, eu já tô querendo ir embora. Eu falo, ai, que preguiça de continuar aqui. Ai, eu tô cansado. Vamos voltar pra casa? Ai, não quero mais não. Bora. Vamos voltar. Não, pra quê? Ai, qual a necessidade de continuar aqui? Ai, precisa disso não. Eu vou me cansando. Normal. A única coisa que eu tive diferente na adolescência é que eu fui emo por um tempo, mas eu fui uma adolescente normal, inclusive é normal adolescente ser emo. Nossa, eu não fiz nada de rebelde na minha adolescência. Eu bebi, só que tipo, eu nunca fiquei bêbado. Eu sei lá, uma vez eu fui na casa de uma amiga minha que era mais velha, ela tava bebendo cerveja, daí ela me deu uma cerveja e eu tive que fingir que eu gostei. E ela bebendo e ela, nossa, que delícia, que essa aqui é Brahma. Ai, essa Skol tá delícia. E eu, muito gostoso, nossa, a delícia, viu? Caraca, eu tô amando. Era. E aí, só que com 15 anos de idade, eu tive uma depressão muito profunda, que ninguém sabia de onde veio e por quê. Porque a minha relação com a minha família era ótima, com os meus amigos era ótimo, tava tudo exatamente como sempre foi. Mas a depressão veio, e ela veio forte. Eu tentei, inclusive, e não consegui. E aí chegou numa etapa que remédio não funcionava, terapia não funcionava, e eu tive que fazer alguma coisa por mim, porque ou eu tentava de novo e conseguia, ou eu ia ter que achar alguma forma, entendeu? Viver daquele jeito não dava mais. E foi aí que eu conheci o budismo. E o budismo, ele realmente me tirou da depressão. Eu posso dizer isso com todas as letras. Hoje em dia, eu não me considero budista. Eu acho que nem na época eu me considerava budista. Mas os ensinamentos budistas, eles foram muito, muito preciosos para mim. E eles me ensinaram a ver o mundo de uma forma que ninguém tinha me ensinado antes. Mas, como uma boa jovem de 17 anos, eu terminei o colégio, prestei vestibular e passei para jornalismo numa cidade aqui próxima. Guarapuava, uma cidade maior, e eu fui fazer jornalismo lá. Tive que sair ali do ar livre porque começou a chover.
Continuando, e por que eu optei pelo jornalismo? Porque a minha ideia era me formar e me tornar uma jornalista independente, que ia viajar o mundo trabalhando com isso. Só que eu fiquei 4 meses dentro de uma sala de aula e eu percebi que o mundo já estava acontecendo lá fora. E que eu não precisava necessariamente me formar para viver o que eu queria viver. Então eu entendo. Meus planos mudaram também, bem pouco. Eu queria ser astronauta e ser o primeiro gay em Marte. Teve um momento da minha vida que eu quis isso. Aí, desisti, né, gente? Vamos de YouTube mesmo. Vamos fazer drag. Vamos botar uma calcinha que tá ótimo. Tá tudo. Ai, pra quê também? Deixa a Marte lá. Ai, tem ninguém lá. Tá um monte de terra, assim, de coisa vermelha. Ai, deixa. Quem quiser ir, vá. Aí quando estiver tendo um turismo, ai, vou passar uma semaninha em Marte. Só pra descontrair, né? Aliviar um pouco a cabeça, desestressar. E eu vou. cancelei a matrícula e saí viajar. E aprendi a fazer artesanato para vender na rua e me manter. Primeiramente, eu trabalhei com isso, mas aí depois teve muitas outras coisas que eu volto a dizer, que tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Aí, como é que fica a questão com os meus pais? Como eu dei sinais desde muito nova que um dia eu faria isso, quando chegou o dia que eu realmente fiz, claro, eles ficaram muito preocupados, porque eles não sabiam como é que eu ia comer, como é que eu ia dormir, como é que eu ia viver. Eles ficaram muito preocupados, mas eles acreditaram nos meus sonhos, sabe? Eles me apoiaram muito, eles sempre me apoiaram muito. E aí eles falaram, ó, se é isso que vai te fazer feliz mesmo, abandonar a faculdade e morar na rua, viver na rua, trabalhar na rua, viajar ao Brasil, vai. Só pelo amor de Deus, dê notícia todos os dias, se acontecer alguma coisa nos fale. Nunca aconteceu nada, eu dei notícias todos os dias no início, depois, né, sabe como é que é. As notícias foram espaçando, mas com o passar do tempo eles foram ficando mais tranquilos, sabe? Eles perceberam que eu sabia me virar. E hoje a minha relação com eles continua sendo muito boa. Tanto o estilo de vida que eu escolhi, quanto a minha estética, eles não se importam com nada disso. Eles me amam de qualquer forma, assim como eu amo eles, assim como eles amam meus irmãos também. Então, é isso, sabe? Não tem nenhum segredo, não tem nenhum trauma de infância, não tem nenhum abandono paterno, não tem nada disso. São simplesmente escolhas. Ah, ela é muito fofa, muito de boa, assim. Ela parece ser uma pessoa muito legal de se conversar, sabe? Eu fico feliz que ela consiga se manter, consiga ter as coisinhas dela, consiga continuar na estrada, realizando o sonho dela. Isso é muito legal.